Este é o nosso sexto vídeo sobre a estrutura das sentenças e dos sintagmas de acordo com a sintaxe gerativa. Nos vídeos anteriores, nós nos concentramos na estrutura de diversos sintagmas verbais. Neste, nós vamos falar sobre a estrutura do sintagma nominal. Como dissemos antes, todo sintagma vai seguir aquela mesma estrutura, aquele mesmo esquema de um núcleo que tem uma projeção intermediária e tem uma projeção máxima. Para começar, vamos tomar exemplos do sintagma nominal do tipo mais simples, um sintagma constituído, por exemplo, por um nome próprio. Numa frase como João comprou uma casa, nós representamos a estrutura do sintagma verbal colocando triângulo para resumir os sintagmas nominais. Nós vamos continuar fazendo isso quando formos representar um sintagma verbal ou uma sentença inteira, para que a representação não fique muito poluída, não fique com muitos elementos. Mas existem situações em que o sintaxista está analisando especificamente o que acontece dentro do sintagma nominal ou dentro do sintagma preposicional, dentro de um sintagma menor do que uma sentença, do que um VP. Nesses casos, então, nós vamos representar esse sintagma menor de modo pleno, sem usar triângulo. A estrutura de um sintagma como João vai ser muito simples. João é um núcleo, não está combinado com nenhum complemento e com nenhum especificador, ou seja, não seleciona nenhum argumento. Então, esse núcleo, que é do tipo N de nome, vai projetar um N', que é a projeção intermediária do sintagma nominal, e vai projetar diretamente um NP. E nós vamos ter a representação como nós temos aí, em que o núcleo não está associado a nenhum outro elemento. Notem que esse é o mesmo tipo de representação que nós tivemos para verbos que não selecionam nenhum argumento, como chover, como nevar, por exemplo. Agora, digamos que, ao invés de um sintagma como o João, nós estejamos lidando com um sintagma que possui um argumento. Por exemplo, um sintagma que seleciona um complemento, como em venda da casa ou privatização dos Correios. Numa frase tirada de uma manchete de jornal como Congresso discute privatização dos Correios, nós temos então privatização dos Correios como um sintagma nominal, em que o núcleo é a palavra privatização. Esse núcleo vai ser um núcleo do tipo nominal, por isso o N. Atentem que esse N é de nome, não é de núcleo. Só que agora, privatização tem um complemento. Assim como o verbo privatizar teria o complemento, os Correios seriam o complemento do verbo privatizar, dos Correios é o complemento do nome, do substantivo privatização. Então, esse núcleo se combina com esse complemento e forma um N'. Notem duas coisas aí. Esse complemento é do tipo sintagma preposicional, é do tipo PP. Isso é uma característica dos sintagmas nominais, que os seus complementos são do tipo PP, são do tipo sintagma preposicional, diferente dos complementos dos verbos, que às vezes são complementos nominais, às vezes são complementos preposicionais. Notem também que eu usei um triângulo aí nesse PP, justamente porque depois é que nós vamos entrar na estrutura dos PPs. Nós ainda vamos discutir a estrutura dos PPs e, nesse momento, nós vamos parar de usar os triângulos. Por enquanto, nós vamos manter esse triângulo para resumir. Como nessa estrutura nós temos apenas um argumento pronome, então o sintagma vai terminar aí. Então, da projeção intermediária, nós puxamos uma projeção máxima, um NP, e nós temos o sintagma completo até aqui. Notem uma outra coisa. Eu, de propósito, escolhi um sintagma nominal sem artigo, porque o artigo, o determinante, tem um estatuto diferente, ele funciona de modo distinto, ele não é um complemento, nem um especificador, porque ele não é selecionado, e ele é um elemento que traz informação gramatical, então ele também não é exatamente um adjunto como nós pensamos tradicionalmente um adjunto. Então vamos ver depois como é a representação de um determinante na estrutura dos sintagmas nominais.
Então ficamos por aqui. Até a próxima e Deus abençoe vocês.